gente! Olá! Como vocês estão? Vamos entrando! Sejam bem-vindos! Gente, a minha música, eu gosto tanto dessa música, mas ela tá baixa, vocês estão ouvindo? Olha só! Ela não aumenta mais. Mas tudo bem, gente. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos entrando para mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Olá, Viviane, tudo bem? Oi, Leonardo, seja bem-vindo. Como vai? Tudo jóia? Vamos aguardar o pessoal entrar, enquanto isso vocês vão escutando essa música maravilhosa da Ellen Gold. Quem já assistiu esse filme, hein? 50 Tons de Cinza? Tô bem, Viviane, obrigada. Seja bem-vinda, viu? Ó, pessoal, vocês que estão entrando, já convida as pessoas para estarem conosco, pra gente bater um papo super legal com a Cláudia. Daqui a pouco ela tá por aqui. Oi, Claudiane. Oi, Cláudio da Trifesta. Um beijo, meu amigo. Saudade de você. Como é que tá Tupaciguara, hein? Eu tô bem, Leonardo. Obrigada. Oi, Alessio. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Oi, Elisânia. Bem-vinda. Eu tava até esperando você entrar, ué. Essa live é sua homenagem. Homenagem a você e a sua equipe. Sugestão da Elisânia. Oi, Claudiane. Oi, Reginaldo. Um beijo, pai. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. Eu estou muito bem, graças a Deus. Como a semana tá passando rápido, né, gente? Tá voando, voando o tempo. A gente já tá aí próximo. Já chegou, né? Já é a segunda quinzena de setembro. Logo, logo tá aí o final do ano. Como que vocês estão? Mãe, beijo, mãe, tudo bem? Oi, Vanusa, seja bem-vinda, viu, prima? Um abraço. Pedro, tudo bem? Bem-vindo. Então, eu tava falando pra vocês que o tempo tá passando muito rápido, né? E a gente já tá aí caminhando pro final do ano. E essas lives minhas, eu tava aqui, olha, meu caderninho tá acabando as folhas, eu acho isso maravilhoso, sinal que a gente trabalhou muito aí ao longo dessa pandemia. Minha intenção é não parar, é a gente buscar cada vez mais temas para que vocês possam aprender um pouquinho comigo, com os profissionais que eu convido. Tá sendo muito bom, muito proveitoso. E hoje eu queria oferecer essa live para o pessoal da secretaria lá de Perdizes, Secretaria Municipal de Assistência Social, junto com a equipe de proteção social especial, que está aqui representada pela Elisânia Cunha, lá da minha cidade de Perdizes. Ela que sugeriu esse tema, porque ela disse o seguinte: Érica, aumentou bastante o número de registros de BOs de violência familiar. Então, quando ela falou sobre isso para mim, eu falei, gente, eu tenho que convidar a Cláudia. Vocês vão conhecer a Cláudia Guerra, que acabou de entrar. Cláudia, eu não vou falar mais, não, vou te convidar, porque a gente tem muita coisa para fazer, né, Cláudia? Pra gente falar para esse pessoal. Cláudia, gente, eu vou ler o currículo dela para vocês enquanto ela entra. Ela é doutora em História sobre Violência Conjugal. Ela é professora na Exame. Aí! Tá Lindez! Gente! Tá vendo que eu tô andando? Não, ela não para, gente. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Foi assim, foi muito bom. Eu consegui um pedacinho da agenda dela para bater um papo com a gente, porque ela é ligada a 360, né? Atualmente eu acho que tá 420. Nossa Senhora! O trem tá... Cláudia, desde quando eu te conheci no evento que nós participamos juntas da Calu, lembra? Nossa, quanto tempo, né, amiga? Tem muito tempo. E aí, desde aquela época, eu fiquei encantada com você, encantada com a forma como você palestrou, o tema que você levou. E aí, quando a Elisânia lá de Perdizes, que eu estava comentando, que foi
dicas das meninas lá de Perdizes, lá da Secretaria de Assistência Social e da equipe de proteção social. Ai, quando elas falaram sobre o tema, eu falei, gente, não existe outra pessoa para falar sobre isso que não seja a Cláudia Guerra. Então, assim, para mim é uma satisfação... É uma satisfação enorme ter você. Enquanto você termina, eu vou ler seu currículo pessoal. Ó, gente, ela é doutora em História sobre Violência Conjugal. Ela é professora na ISANC de cursos de pós-graduação. Ela é ativista voluntária e fundadora do Núcleo de Estudo de Gênero da UFO. Da ONG SOS Mulher Família, que foi através dessa ONG que eu a conheci, viu, gente? Programa maravilhoso que eles fazem. O programa PAN, né, com abordagem domiciliar à violência familiar, que foi de 2003 até 2015, do Conselho de Direito das Mulheres e Política de Gênero e da Casa de Abrigo Travessia para Mulheres e Filhos em Risco pela Violência Doméstica, nos anos aí de 2001 a 2002. Menina, como que você dá conta disso tudo? Menina, nem eu sei! Eu ando preocupada, eu não sei. Esses dias eu estou falando assim para mim mesma, que eu falo para os alunos, né? Mas eu estou falando para mim mesma. Para mim mesma. Respira, inspira, não pira, porque tá muita emoção. Né? É muita emoção. Olha, eu te admiro muito. Obrigada, sua fofa. É recíproco. Para estar aqui com você, eu não podia estar aqui de qualquer jeito, né? Então eu tomei banho, porque fedida não rola, né? Passei um batomzinho, acabei de passar agora. Agora que eu consegui sentar, pegar água, né? Enfim. Mas é muito bom poder estar com você, falar dessa temática Obrigada. Que é relevante demais, né, para o tempo que a gente está vivendo, para as pessoas que te seguem, te acompanham. Tá saindo no meu também lá? Sai, não sai no meu Insta? Tá. Sai. Pessoal também. Vamos convidar, pedir as pessoas para convidar as outras, as amigas, os amigos, né? Nesse aviãozinho que tem aí. Chama todo mundo. Gente, porque todo mundo tem que participar dessa live. Porque o bicho tá pegando nessa área de relacionamento abusivo, de violência doméstica. Eu também tô chamando aqui um punhado de gente. E se a gente não conversar, não falar o que fazer, as providências, né? Como identificar, nós estamos no sal. Então nós precisamos conversar disso mesmo. Pode chamar o pessoal aí. Eu tô chamando aqui no meu também, ó. Que tem umas, umas empoderadas. Vamos aqui chamar. Que a gente precisa conversar com elas. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Com certeza. Cláudia, e eu falei isso tudo, né, do seu currículo, e a gente percebe que tem muito essa ligação com relacionamento familiar, com relacionamento conjugal. Sim. E por que essa sua trajetória, esse seu interesse por esse assunto, e você ser tão estudiosa sobre isso e ajudar a comunidade, né, nesse sentido? Então, aí tem vários fatores, eu vou fazer uma sinopse. Porque eu conjugo aqui trajetória pessoal, mas que só caiu minha ficha em relação a isso muito recentemente, tipo em 2010, 2009, a acadêmica e a militância, né? O ativismo. Eu ando gostando de falar de ativismo. Esses três estão conjugados na minha trajetória e é uma honra, né? É motivo de vaidade, não, é de muita responsabilidade. Tenho dito isso com frequência. É uma missão, né, Cláudia? É como missão mesmo, né? Então, a princípio, eu comecei lá no NEGEN, que é o Núcleo de Estudos de Gênero, em 92, eu fazia história, estava na graduação e a gente montou esse núcleo, pelo entendimento de que é preciso... Tá bom o som? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá ótimo, beleza? Eu tô ouvindo perfeito. Ótimo. Tá. E aí, a gente entendia que era preciso estudar, porque qualquer possibilidade de prática sem reflexão sobre ela, sem estudo, ou vira tranqueira, ou vira fanatismo, né? Ou vira senso comum, conversa fiada, de boteco, enfim. Então a gente tinha esse entendimento lá nos anos 90. Então montamos o núcleo, eu como estudante e outras pessoas enquanto professoras, professores, outros estudantes também, e tô lá até hoje, tem 28 anos, né? Não faz conta não que eu comecei a beber, tá, gente? E aí, como pesquisadora voluntária, né? Então tudo começou, na verdade, na graduação já. Eu escolhi esse tema para trabalhar na graduação, violência doméstica, e mapear em Uberlândia o que tinha. E tinha muito pouco em termos de políticas públicas. Né? Então o trabalho de conclusão de curso foi sobre isso. Logo em seguida, eu fui aprovada no mestrado na USP e fui exatamente para fazer, tinham 3 vagas, uma foi minha, coisa boa! E fui para fazer e o mestrado também sobre essa questão.
Só que numa época, anos 90, né, quando eu fiz o mestrado, a gente não tinha rede social igual tem hoje, o acesso a fontes igual tem hoje. Sim. Então eu ia para o fórum com xixi de rato, máscara, eu sou super alérgica, né, para pesquisar. Acabei organizando muito do material lá no fórum. Para o arquivo público folhear jornais, que eles encadernavam os jornais de Uberlândia, desses calhamaços, e não podia tirar xerox, porque senão estragavam. Então, você imagina. Hoje o povo reclama e o trem tá tudo mastigado aqui na internet. Enfim. Pois é. Foi muito esforço, mas muita vontade de poder dar conta de compreender melhor esse contexto, essa complexidade, que é viver violência com alguém próximo, conhecido, né? E que você vive sonhos, projetos, filhos, você tem sexualidade. É muito diferente de viver com gente estranha, desconhecida. Em 97, a gente montou coletivamente, sempre é coletivo, né? Ninguém faz nada sozinho, a ONG SOS Mulher e Família, que estou lá voluntária há 23 anos. Em 98, um ano depois, o Conselho dos Direitos das Mulheres, para acompanhar políticas públicas, fiscalizar projetos de lei, sugerir. Então, assim, é muito bacana esse acúmulo, né, todo acadêmico e do ativismo. Fui gestora, a gente montou na prefeitura a Divisão dos Direitos das Mulheres, mesmo não estando em partido político nenhum, fui convidada pela experiência para montar, e a Casa Abrigo Travessia, para abrigar mulheres em risco de morte e os filhos menores de idade. Então, assim, são muitas políticas bacanas, né? Bacanas no sentido de que salvam vidas, esse é o lance, né? Sim, esse é o lance. E aí meus pais separaram, eu tinha 7 anos de idade, então agora eu vou falar do lado pessoal. E meu pai nunca conseguiu estar com a gente, ser pai, ser esposo. Ele bebia muito. Mas assim, minha mãe ótima, né? Sempre falando pra gente ligar para ele no Dia dos Pais, ele morava em Goiânia e tal. Mas não tive assim muito contato, né? Porque muito nova, 7 anos de idade. E eu sabia, mas não tinha sacado que uma coisa ele tinha relação com a outra, porque eu não convivia com meu pai. Mas depois foi fazendo sentido que essa escolha temática, as escolhas que a gente faz na vida, elas, vez ou outra, elas mostram que tem conexões, né? Então é muito interessante, Érica, isso daí. E aí, o meu pai, aos 5 anos de idade, ele assistiu o pai dele matando a mãe. Crime passional, numa época, em Uberlândia, numa época em que a impunidade prevalecia, ainda tem também, mas hoje bem menos, né? Tem toda uma legislação e tal, mudaram alguns valores, cultura, comportamento, e isso impossibilitou ele de ser. Então ele não deu conta. E eu entendo, né? Fiz terapia um tempo e tal, por várias outras questões, para autoconhecimento também, e ficou claro para mim, assim, ele não dava conta, né? De ser pai, de ser esposo. Tanto que ele terminou a vida praticamente sozinho. Mas olha que oportunidade que eu tive. Foi aí que a ficha caiu. Nem tem mais orelhão e eu falo em ficha, viu, gente? Mas a vida é assim mesmo. O pessoal entende. Não é? E aí, Érica, eu fui me dar conta. Eu insisti muito para ele vir para Uberlândia. Ele estava muito abandonado em Goiânia, sozinho, num apartamento, já mais velho. Sabe assim, quando você fala, nossa, né? E eu com meus filhos e eles sem conviver, eu não convivi, meus filhos não conviveram, agora estão adolescentes, mas estavam menores. Aí eu insisti muito, eu falei, pai, vem pra cá. A Lara entrando, minha irmã. Ajuda a contar a história aqui, oi, Lara! Bem-vinda! Maravilhosa ela. Ela cantou outro dia tão lindamente pra gente, uma musiquinha no Face, né? Pela distância, há 6 meses sem encontrar. Enfim, e aí, Érica, eu insisti muito pro meu pai. Falei, pai, vem pra cá, o que você vai ficar fazendo aí? Vem pra cá, porque daí eu arrumo um lugarzinho pra você ficar e tal, num lugar que você ache bom, porque a gente morou muito tempo com a minha avó, que ajudou a criar a gente. Menina, eu achei uma casinha, tipo de um cômodo mesmo, como é que a gente chama? Kitnet. Um kitnetzinho. Uma kitnet. Na Coronel Antônio Alves, que é exatamente a rua que eu morei muitos anos da minha vida, com a minha avó, com a minha mãe, com os meus irmãos. Né? E ali, assim, fácil de transitar, de andar, centro da cidade, tudo. Ele ficou feliz da vida. E aí eu passei a conviver mais, os meus filhos também. Ele muito afetivo, muito bem-humorado, engraçado e tal. Mas tem esse lado, né, da bebida que não era fácil. E foi fazer um check-up. Ele estava já com quase cego dos 2 olhos, Érica, sem enxergar, por conta de catarata. Aí eu falei, não, vamos dar um jeito nisso aí, né? Ele tinha um tiquinho de dinheiro guardado, eu falei, não, para usar é para isso, é para saúde, né? O que a gente puder também, a gente vai tentar contribuir, enfim. Eu sei que ele passou a enxergar melhor que eu, sem óculos, fez a cirurgia dos 2 olhos, foi ver os dentes, foi fazer check-up, foi fazer tudo
A única coisa que ele não viu, não fez, foi endoscopia, porque ele não tinha sintoma nenhum. Opa! A Cláudia saiu, gente. Ela deve ter esbarrado sem querer. Vamos chamá-la de novo. Espera aí. Claudinha, você saiu. Vou te convidar de novo. Atenção. Gente, a Cláudia está contando a história dela, que ela falou que tem grande parte, né, da história dela influenciou o que ela faz hoje, que é esse estudo da família, dos relacionamentos, né, da violência é, é, conjugal. Então vamos aguardar que ela vai entrar. Eu acho que ela esbarrou sem querer e saiu. Claudinha, tô te mandando, tá? Vamos ver se ela consegue acessar. Bom, gente, fiquem conosco, chame as pessoas para estarem conosco também, porque a Cláudia vai falar de muita coisa sobre essa questão do relacionamento conjugal, violência familiar. A gente tem por alto dados de que aumentaram o número de casos de violência nas famílias, inclusive as meninas lá da minha cidade que falaram sobre isso, elas devem estar tudo aqui, né? Oi, Cláudia, o que será que está acontecendo? Não entrou. Vamos ver se ela entra novamente. E aí, gente, a Cláudia, eu pensei na Cláudia para falar conosco sobre esse tema, porque ela é uma estudiosa, ela é doutora no assunto, em história sobre violência conjugal. Então, aqui ela vai poder nos passar informações relevantes. Deve ter acontecido algum problema lá com a internet dela ou com o celular. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, se vocês quiserem mandando algumas perguntas para a gente já ir formulando e passando para ela, se fiquem à vontade, viu? Vamos aguardá-la aqui. Eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Muitas perguntas. Claudinha, você tem que entrar, amiga. Vamos ver se ela entra por aqui. Aconteceu algum problema. Ela ainda não conseguiu entrar, gente. Vamos ver, vamos aguardar. Ó, e lembrando que se você também quiser dar uma sugestão, um tema de a gente buscar algum profissional para falar, é só me mandar um direct, me mandar uma mensagem, que a gente corre atrás, viu? O que eu quero é trazer sempre pessoas profissionais que possam falar de determinados assuntos conosco aqui no Instagram. Levar conteúdo para vocês que estão aí nas suas casas, né? De falar oi aqui pro pessoal. Nossa, tem tanta gente nova aqui. Oi, Sabrina. Oi, Isaac. Oi, John, tudo bem? Oi, Leonardo. Oi, tudo bem? Doris, como vai? A Áurea Mundim tá aqui também. O Paulo. A Lara. A Érica, minha xará, tá aqui também. Anderson, obrigada, Anderson. Você está sempre aqui nas minhas lives, viu? Obrigada por estar conosco todas as semanas. Gosto muito de te ver por aqui. Gabriela está aqui também. Gente, será que aconteceu com a Cláudia? Oi, Cleiton, acabou de entrar. Gente, aconteceu algum probleminha com a Cláudia, a gente está vendo o que está acontecendo. Que ela estava falando conosco e caiu. Ó, entrou. Vamos lá. Tudo bem, Cleiton? Ó, já estou aguardando a Cláudia. Entrei, sua linda. Aê! Sabe qual é o problema? Que a pessoa não viu porque não deu tempo, acabou a bateria. Eu imaginei uma pessoa tão atarefada o dia inteiro. Você me falou o seguinte, que hora que você foi dormir essa noite? 3h30 da manhã, bem. Foi só emoção. Eu dei aula até 10h40, né? Até foi mais um pouquinho, quase 11, porque ficou uns ainda fazendo perguntas. Aí tinha muita coisa para postar para aluno, para fazer. Nossa Senhora! Imagina. Aí, e eu já Você estava contando do seu pai. Hoje uma vez. Eu vou só finalizar a história do meu pai para a gente entrar, porque tem tudo a ver. Tá. E aí, eu sei que ele veio, a gente fez todo esse check-up, só não vimos o estômago. De repente, meu pai para de beber. Eu falei, pronto, tá esquisito, tá doente, né? Para quem bebeu a vida inteira. E realmente, nós fomos ver, ele estava com câncer no esôfago e já com metástase. O meu pai... É mesmo? Sim. Ele viveu por 3 meses, Érica. Nossa! Aí a minha ficha caiu. Eu fiquei emocionada, assim, de falar, porque
A gente tem história, né? Imagino. Todo mundo tem. Claro, com certeza. E aí, olha que oportunidade que eu tive, porque nesses 3 meses ele veio para minha casa, eu cuidei dele, meus irmãos Sim, também. E sim. assim, a gente pôde ter essa convivência de Vocês pai, puderam ter filho, esse gostinho de filho e pai, né? Esse gostinho de de família. avô, de netos. Ele era muito obrigado com a Isso. família toda dele. Eles vieram aqui vê-lo, ajudaram no processo, enfim. Então, sou muito grata. E aí tudo fez sentido, né? As pessoas falam, com certeza. por que você escolheu trabalhar esse tema? Você já viveu essa situação de violência doméstica? Não. Meu marido é maravilhoso, respeitoso, claro que tem conflito, toda relação tem. Mas aí eu fui ligar, né? Quer dizer, esse buraco que de alguma forma fica, né? E assim, tá tudo certo, tá tudo perdoado, né? Já estava antes dele adoecer, mas fica, né? Uma lacuna aí. E aí a gente, quando fala desse tema, também a gente fala dos impactos na família toda, né? Mesmo que seja gerações anteriores, mas tem impactos, né? E aí a ideia hoje é a gente falar um pouco disso, né? Dessa violência que tem atingido a SOS Mulher e Família, Érica, está atendendo só por WhatsApp, depois a gente passa os contatos da rede de enfrentamento à violência. Isso. Inclusive, a gente passa também das organizações governamentais, não governamentais na cidade e tal, e cada pessoa pensa na sua cidade, né? Mas o som ficou pior porque eu tive que pôr para carregar, daqui a pouco, para que carregar, eu ponho o foninho, tá? Fica tranquila, o som tá perfeito, tá bom? Viu? Então, não precisa colocar. Então, não precisa, tá ótimo. Então tá. E aí, Érica, aumentou em torno aí de 40%. Isso que eu ia te perguntar. E sério, telefone, isso tudo? A sede está aberta para proteger as pessoas, né? E também os profissionais, as pessoas atendidas e os profissionais por conta da pandemia. Nós estamos aí na faixa amarela, caminha para vermelha, vem para amarela, né? Então, assim, não é momento de encontros, né? Mas aumentou muito. Mas você acha que aumentou, Cláudia? Foi em função da pandemia, que o pessoal está em casa e está convivendo mais, ou isso já era uma tendência? O índice é muito alto e subnotificado desde sempre. Então, se a gente fala que o Brasil é 5º lugar no ranking mundial, o último dado da ONU, agora vai estar muito mais acima. Nisso a gente só está subindo, né, no ranking. Em outras coisas, não, futebol 7-1 para a Alemanha. Mas nisso a gente sobe sempre. Então, já estava subindo. Em 2019, a gente viu índices muito significativos a mais no Brasil em relação a 2018. E aí, quando vem a pandemia, isso se intensifica. Então, o problema não é a pandemia, o problema é realmente o convívio. Porque se a maior parte dessas violências aconteciam no final de semana, feriado, à noite, agora elas podem acontecer em qualquer momento, porque muitos estão trabalhando de casa, remotamente, outros estão desempregados e tem muita gente dentro de casa, marido, mulher, os filhos, por muito mais tempo. Sim. Né? Então, isso fez toda a diferença. Com certeza. Né? Não é nem uma questão da pandemia, mas é uma questão daqueles relacionamentos que já tinham problemas ou que já tinham aí uma base para essa construção da violência, eles vão se intensificar nesse período por conta desse convívio. Né? Então, aí nós tomamos providências até pedir esses órgãos todos, né? A Raquel hoje está à frente do Conselho dos Direitos das Mulheres, a gente solicitou ter forma de registro eletrônico. E só agora, recentemente, que saiu, demorou muito. Para a mulher não precisar sair de casa, você imagina? Ela ter que sair de casa, vai falar o quê? Teve aquela campanha do X, né? De você chegar na farmácia com o X na mão, pedindo socorro. Mas ela precisa mais do que isso também, né? E agora tem. Então, depois eu passo o site. Minas Gerais já tem, então, registro de boletim, solicitação de medidas protetivas via Lei Maria da Penha, virtualmente. Mas demorou muito. Né? E também, por conta da pandemia, muitos profissionais mais velhos, em risco, com alguma doença, sem poder atender. Então, no momento que mais precisa também da rede de enfrentamento, junto com a pandemia, você tem desfalque nos atendimentos, né? A própria polícia também, no início principalmente, demandada por uma série de questões, pessoal da saúde, por conta da pandemia, em muitos casos chegam na saúde. Então, assim, muito, muito complexo, né? E a gente vai falar hoje disso, né? Assim, como identificar... E quais são...
Eu queria te perguntar isso. Quais são os tipos mais comuns que vocês registram de violência no relacionamento? Como não tem dados cruzados, Érica, é um absurdo isso. E não é só em Uberlândia. A gente tem essa realidade em Brasil. Apesar de toda a tecnologia que temos, a gente não tem dados cruzados da Polícia Militar com a Casa Abrigo, Travessia, com o Conselho de Direitos das Mulheres, com a ONG SOS Mulher e Família, com a Sim, Delegacia de Mulheres. Não tem. Então, não dá para a gente falar é isso. A gente consegue pegar uma amostragem, por conta certo. de eu estar na ONG SOS Mulher e Família, e te contar algumas características desse público-alvo que chega. Né? Sim, Então, isso eu faço. sim. E no mestrado, doutorado, eu tentei, inclusive, juntando peças, porque a gente não tem esses dados cruzados. Isso é lamentável, porque sem diagnóstico, também, como é que você É, exige política pública, projetos de leis e melhora as condições, né? Então, com precisa de certeza. diagnóstico. E aí, a ONG, ela tem muitos casos que chegam, onde a violência psicológica, emocional e moral caminham juntas com a violência física. E por vezes, Sério. um índice muito maior da psicológica, porque você não precisa encostar a mão no sujeito para arrebentar a pessoa. Né? Você pode Com ser cárcere certeza. privado, de trancar a pessoa Uma dentro da palavra às casa. vezes dói muito mais Sim, porque a gente fala que tem as marcas no corpo, os hematomas, mas tem as marcas na alma, no espírito, na autoestima, né? O nome no que vocês quiserem dar, no coração. coração, e que são fortíssimas. Geralmente caminham juntas as violências, né? Psicológicas e físicas, mas por vezes não. Então, a humilhação, você é péssima mãe, você é ruim de cama, você engordou, você não estudou, você não trabalhou, e às vezes não fez isso porque ele proibiu. Aí a visão de que a mulher é sob tutela, né? Como se ela fosse infantil, né? Então ela precisa de alguém para mandar nela. Sim. Esse tipo de repertório Uhum. ainda é comum, não deveria ser, mas ainda é. Eu deixo ela fazer isso ou aquilo, eu não deixo. Como assim? A gente deixa ou não? Menino pequeno, né? Mas só que Sim. não, né? Na prática a gente ainda tem esse tipo de construção que tem a ver com as construções de masculinos e femininos na história, né? E na cultura. E tem mudanças? Tem, mas tem também permanências e tem retrocessos. Né? Então, não é linear esse Sim. processo. Né? A educação para meninos e meninas, os valores. Né? Então, a gente fala disso nas construções de gênero. Falar de gênero é fundamental, viu, gente? Falar de gênero não muda a orientação de ninguém. Falar de gênero não destrói Pois famílias. Falar é, de gênero tem, não é tem coisa. pais que ficam receosos, né, de Sim, falar, e aí mas vai é porque despertar a não. curiosidade da criança. Sim. Ao contrário, a criança com informação, ela adia, inclusive, o exercício da Sim, sexualidade, de acordo com todas as pesquisas. E tendo informação, ela sabe se prevenir. Não tendo, ela tem pensamento mágico, tipos de 2, 3 anos, né? Me procura que eu tô invisível. Crente é a é, mesma coisa. Vai transar sem sim, usar preservativo, quer que aconteça o quê, né? Enfim, então, é hipocrisia isso, né? Nós precisamos falar. uhum, E muita gente passou a ter desinformação via fake news, relações de poder, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito, mas só para dizer que vários conceitos foram distorcidos, foram alterados e foram esvaziados, lamentavelmente. O que cria um contexto mais favorável para a violência doméstica. Então, quando você tira dos planos de educação a discussão de diversidade, de gênero, de respeito, de tolerância, você está contando que exatamente tudo bem você criar um contexto de usar o outro como objeto, como coisa, com desrespeito, né, sem igualdade, olha, além de ser inconstitucional. Né? O Supremo já considerou inconstitucional, mas ainda tem essa história aí circulando, porque nem todo mundo tem acesso à informação. Então, a questão da informação é fundamental. Eu não estou falando de saber acadêmico, não estou falando disso, não. Informação básica, que minimamente tenha sim, fontes, né? Assusta quando alguém te manda alguma sim, coisa muito surreal, né? Ninguém ganha nada, gente, sim, sem trabalho, né? A não ser pilantra, né? Então a gente não ganha nada, né? Então é a mesma coisa. E aí, Érica, isso atrapalhou demais aquilo que a gente já tinha avançado, no sentido de uma educação mais integral, mais cidadã para meninos e meninas. Meus sim. meninos brincaram de carrinho para desenvolver coordenação motora. Eu tenho 2 meninos, e o Ricardo, que eu estou pegando há 20 anos, são 3 cuecas aqui em casa. E muita emoção, né? E também de boneca para aprender o cuidado, para aprender a trocar uma fralda, para poder a cuidar. Porque se ninguém ensina, como é que a gente quer que depois o sujeito, agora em tempos de pandemia, que as mulheres estão morrendo de trabalhar com tripla jornada, tem sido a mão de obra produtiva e reprodutiva desse país,
Vamos combinar? É verdade, isso mesmo. Cientificamente, quando o trabalho doméstico já tinha esse acúmulo de dupla, tripla e agora quarta jornada, né? Ninguém Sim, merece, né? E começa onde? Na educação. Então, quando uma mulher chega lá na sim. ONG SOS Mulher e Família, deixa eu mostrar a bonequinha aqui, ó. A única que eu não joguei fora, para eles lembrarem que eles tiveram educação integral. Ah, que É a gracinha! Tatá. E é negra para inclusão também racial e Gracinha. étnica, né? Apesar de que nas minhas raízes tem Sim, caboclo, tem índio, tem negro, e não é de todo mundo que está aqui sim. também. Se não tiver, tá esquisito, né? Europeu, enfim, nós somos um povo miscigenado e essa é a nossa delícia, né? A maior parte das É mulheres que vivem isso. violência são negras, viu, Érica? Vamos falar da É pirâmide social, mesmo. porque tudo de pior é com quem está na base da pirâmide social. Essa violência é democrática, ela atinge gente rica, gente de classe média, às vezes variam os objetos, a classe menos favorecida tem acesso a armas brancas, né? A faca, Sim, canivete, faca, isso. jogar fogo, essas Isso. coisas. As classes médias, altas, têm acesso a venenos, armas de fogo, e aí quando falam em dar mais acesso a armas de fogo, a gente que mexe com violência doméstica, a gente arrepia, porque isso significa mais mulheres mortas e mais adolescentes suicidando. E mais acidentes, como Nossa. teve da menina no condomínio recente aí, ó, que matou a amiga porque estava brincando, achou que não Sim, tinha bala. aham, Então, gente, não sim. garante segurança, a gente sabe pelas pesquisas, não garante segurança, é só uma ilusão. E essas armas vão parar nas mãos do crime organizado e aumentam as possibilidades das mulheres serem assassinadas e as crianças e adolescentes cometerem suicídio. Então, assim, a gente arrepia quando essa discussão vem sem muito Imagino. embasamento, né? Porque a gente sabe que significa Sim. muitas mulheres que foram assassinadas, o Brasil sendo quinto no ranking mundial, foram assassinadas pelos seus maridos com armas em casa. Tem uma porcentagem, eu esqueci agora para te falar, porque a gente não grava tudo, mas tem uma porcentagem muito Aham. significativa, né? Então, Nossa. é, então essa violência na SOS, a gente tem a emocional junto com a física, essa questão das humilhações, do cárcere privado, que não encosta a mão, impossibilita a pessoa de ir e Uhum. vir, destruição de documentos para inviabilizar a pessoa, Nossa. que na Lei Maria da Penha chama violência patrimonial, ou então não pagar a Nossa, pensão, né? Que aí você também meu inviabiliza. Deus. Muitas vezes essa mulher Uhum. vai ficando. E aí é importante porque a gente fez uma pergunta provocativa aí nessa live, né? Não foi à toa. Aham, foi. Não foi à toa. Foi mesmo. Muita gente Não. aí às vezes no senso comum, coloca essa questão. Ah, mas por que ela não larga dele? Por que ela não vai embora? Por que ela simplesmente não vai embora? Primeiro, porque não é simples, é complexo. E segundo, porque Sim. viver violência com alguém próximo é diferente, próximo, que você ama, tem sentimentos também positivos ali, tem crença de que o outro pode mudar, de que é uma fase temporária, de que vai Aham. passar. Afinal de contas, nós temos filhos juntos, eu não quero ele preso, porque vai que ele é fichado, perde o emprego, o bicho já tá pegando, como é que faz? E os meninos, você tá entendendo? Às vezes ela quer que acabe a Nossa, é violência, mas não complexo quer demais. não quer ele preso, não quer ele fichado. Então é muito complexo, a gente não deve julgar, a gente deve acolher, deve desenvolver essa escuta ativa, essa escuta sem preconceito, essa escuta, né? O Rubem Alves fala em escutatória, né? A gente é de uma cultura muito Uhum. do julgamento, da falatória e pouco da Sim. escutatória. E aí, profissionais treinados para isso, né? Formados para isso. Lá na ONG a gente tem essa oportunidade da formação continuada, que a gente tem chamado de educação permanente. Faz toda a diferença, Sim. né? Dependendo de como o Sim. profissional fala, a pessoa não volta nunca mais. Uhum. Só um terço busca ajuda. E desse um terço que busca ajuda, se o atendimento for um atendimento desencorajador, com violência, que a gente chama de Sim. violência institucional, aqueles que estão ali para prevenir acabam cometendo a Uhum. violência institucional, é claro que tem gente de excelência também nos atendimentos, Sim, né? sim. Então tem gente ética e não ética em todos os lugares. E aí, Érica, tem isso, né? A pessoa não volta nunca mais. Ou às vezes volta dali Não um volta. ano, dois. Então, assim, esse ciclo que eu chamo de espiral, porque a espiral é aberta e ciclo é fechado, ele, por vezes, não em toda relação, depende de cada relação é única, tem relação que o limite é dado na primeira vez, tem relação que fica 5 anos, 10 anos, 15 anos, a vida inteira, né? O ciclo da Uhum. tensão, aí vem as agressões físicas, psicológicas, emocionais, morais, patrimoniais, e a lua de mel. Ele pede desculpa, nunca mais vai acontecer,
né? E aí essa coisa toda dela acreditar, dela achar que vai passar mesmo. Às vezes tem a visão religiosa, o que Deus fez e uniu, o homem não pode O homem não separar. separa. E aí nada contra a religião nem a fé de ninguém, seja qual for. Adoro, inclusive, estudar as religiões. Acho que espiritualidade é Sim, importante, é é diferente, uma coisa da importante. outra. Respeito todas, Alá, Buda, Maomé, Yansan, Javé, todos pregaram a paz, a alteridade, né? Uhum, Então, quem usa da fé para destruir tá esquisito, né? Tem que repensar essa história. é. Mas a gente tem casos das mulheres chegarem na ONG com HIV, porque o marido, em relação extraconjugal, levou para ela, ele doente, ela cuidando, ela Uhum, mais velha, e falas nessa linha, no mestrado e doutorado também, com as entrevistas, eu identifiquei. Vou cuidar dele até ele morrer, e ele espancando ela. sim, Porque se a gente, como é que é? Comeu a carne, tem que roer o osso, e o que Deus uniu, o homem não separa. Então, essa questão dos valores, né, que não mudam as do dia para a crenças, né? noite, sim. Mas eu As conheço muita crenças. gente também das linhas religiosas que, ao contrário disso, dizem né? Lideranças religiosas que orientam, inclusive, buscar ajuda, porque o próximo passo pode ser a Sim, morte. Então, tem também. sim. Né? Mas é muito forte ainda essa E, questão dos valores e aí a permanência, a perpetuação dessa violência. Né? Então, é muito sim. difícil. Olha quantos E, fatores Cláudia, como inibidores. que se identifica? Como que as mulheres que estão nos ouvindo, e até homens também, porque homem também sofre violência, Tem. né? A gente, na ONG, atende família. Por isso que chama SOS Mulher e Família. Já atendemos homens, Aham, inclusive em estratégia de atendimento individual, casal ou grupos, depende de cada caso. Ele está ameaçando ela de morte, você não põe os dois sim, para atendimento em casal. Cada um vai num dia. Mas a gente atende muito sim. mais homens autores de violência. Não estamos lá para julgar, para Uhum, brigar com eles, nada disso. Sob pena de não trabalhar o comportamento deles, eles perpetuarem essa violência no mesmo relacionamento ou em outros. E já aconteceu, sim, de atender, mas aí é um índice bem menor. A própria cultura não ajuda o é homem a assim, buscar ajuda, nesse sentido de a que, cultura é mais como um machista, homem né? é? Como que um homem, né? Mas já tem casos da mulher arremessar coisas, puxar o cabelo, o ciúme também possessivo e tal. O índice é menor, mas tem. E eles chegam lá. E quando chegam, a gente fala, bem-vindo, que bom que você veio, né? Quer dizer, ao invés de revidar, de bater, de entrar nesse esquema. Porque conflito toda Sim, relação tem, mas não é preciso lançar mão do recurso da violência para lidar com conflito. Existem outras estratégias, justamente, né? Diálogo. Se justamente. não dá para o diálogo agora, cada um vai para o seu canto, dá um tempo. Não é? Tem várias estratégias, enfim. Sim, O que não pode é hierarquizar, colocar um como superior, outro inferior, porque daí complica tudo, passa essa extensão, né? A mulher é a extensão do homem, propriedade, uhum, posse, e aí os crimes passionais. Se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Eu mato, ela vai vai para o ser de quarto. ninguém. A Ninguém. gente tem ouvido tanto isso ultimamente, né, Muito, Cláudia? muito. E aí ela vai Aumentou para o demais isso, porta-retrato, né? continua sendo dele, né? Então, Aham, muito. E isso em todas as classes. Apesar de, na pirâmide social, as mulheres, e no caso, mulheres negras, pobres, são as que sofrem mais, pelo menos têm uhum, buscado mais ajuda, né? E as pessoas menos favorecidas não uhum, têm esse receio, assim, do status, essa coisa da sim, vergonha, não tem um patrimônio uhum. significativo para dividir. Às vezes até chega uma demanda, não separo de jeito nenhum por causa dos meninos, por causa do sofá, por causa do liquidificador. Mas a gente, na hora que vai trabalhando com a pessoa, a gente vai vendo que não é o sofá, o liquidificador, nem os meninos. É porque o vínculo ainda não foi É o rompido. coração, o E não é do vínculo. dia para a É, noite. Por isso que só registrar a ocorrência não resolve. E a gente nasceu, a ONG, com esse atendimento interdisciplinar, exatamente com essa perspectiva. O sujeito não é só, né, os seus direitos, o seu jurídico, mas ele é também as conexões, ele é também o social, o psicológico, a sua história de vida, né, sim, o emocional. Então, a reincidência ela acaba sendo menor quando você tem um atendimento integral. Eu não estou olhando sim. o tempo aqui, E, não, mas você está vendo aí, né, para ir olhando. não, são 19 horas e 8 minutos. A gente ainda tem uns minutinhos. Ótimo. Cláudia, então a pessoa identificou o tipo de violência, né? Talvez você sugere aí como que ela pode se identificar e o primeiro passo que ela tem que tomar. Deixa eu te contar mais da identificação. E eu falo isso, inclusive, com os meus alunos adolescentes, alunas, né? O Sim, sujeito começou assim. Uai, onde você pensa que você vai? Já está esquisito. A escravidão acabou em 1888. Onde você pensa que você vai com essa roupa transparente mostrando os ombros? Imagina!
né? Porque isso vai se intensificando, né? E esse batom Sim. vermelho de prostituta, adoro batom vermelho, tá? E nada contra as prostitutas que só existem porque tem demanda, e a maior parte da demanda são homens casados, inclusive levando o HIV para suas esposas. Então não vamos ser hipócritas. Enfim, e ninguém questiona, né, a demanda, só Né? a profissão, é interessante. Enfim, ou então aquela história assim, ah, então você não tem nada para esconder de mim, me dá a sua senha da sua rede social. Opa, como assim? Né? Ou então aquela história assim, ah, estão ligando o seu celular, vou atender para você. E aí já atende, já tá vendo tudo. Tá esquisito. Eu sou uma pessoa, o meu Então, marido é você outra consegue pessoa. identificar no início do relacionamento, Isso! então. Não tem essa de que é porque ele tá me protegendo, tá cuidando de mim, tá preocupado comigo. Isso daí, fantasia. Ele me ama, tem Não, ciúme. Porque às vezes a fantasia. mulher, para a autoestima dela, ele tem ciúme de mim, né? Inclusive a nossa cultura e a cultura mineira, latino-americana, reforça muito isso. Ai, não tem ciúme é porque não gosta. Da onde que a gente foi tirar isso, gente? Me ajuda. Né? É o contrário. Eu uso muito a camiseta lá da ONG SOS Mulher e Família, uma delas, com a frase: liberdade é não ter medo. Só tem amor com liberdade. E aí é claro Com que amor é uma certeza, construção concordo com também, você. varia de época para época. Né? Mas não tem jeito de ser diferente. Imagina alguém te cercando o tempo inteiro. Não dá, ninguém merece. Né? E ficar Não, te Deus ligando me o dia livre. inteirinho. Nossa Senhora! Até arrepio. Né? Claro que cada um tem seu limite, tem seu limite, tem seu tom, né? Adoro a Cláudia, Mas gente. porque começa aí nessa história, né? E você vai achando bonitinho, tá achando que tá sendo cuidada, né? Aliás, a gente não precisa ser cuidada por ninguém. O amor da minha vida sou eu, né? Porque a gente não dá o que não, a gente não Isso, dá o que não tem. É outra frase da autoestima. SOS. De todos os amores, o próprio é uma frase, e a outra é: seja o amor da sua vida. Não com varinha mágica, que a gente não faz assim, ó, tchum, né? Às vezes a gente precisa de ajuda, precisa de um coletivo aí para nos apoiar, né? Nos ajudar na autonomia. Eu não gosto da palavra empoderamento, que parece que é varinha mágica. Tchum, empoderei. Não, isso não existe. Mas as migas ajudam, miga é tudo de bom. Né? Vizinha, enfim, que é preciso. Mas, nossa senhora, não, escravidão não dá, né? Gente grudando na gente. Sim. Não, eu tenho minha vida, o outro tem a vida dele e a gente tem projetos em comum. Mas eu tenho vida. Aliás, Sim. eu só troco se eu tiver vida. Como é que eu troco com o outro se eu não tenho vida? Aí eu passo a ser simbiose, mistura com o outro? Não dá certo. Esse é o Nunca, não primeiro dá passo certo. de que danou tudo. Misturou, simbiose, você vai largando as coisas que você gosta. Por que ele tem que largar o futebol, gente? Ele gosta de jogar futebol, ele tem o tempo dele. Por que você tem que parar de falar com as amigas? Isso é tão importante? Isso ressignifica? Isso melhora a vida da gente? Né? Por que tem que parar? Eu dançava. Mais do que hoje, porque eu tô há 6 meses em casa. Adoro dançar. Ricardo me conheceu dançando. Ah, você vai ter que parar de dançar para casar comigo. Opa, a fila vai andar. Imagina. Lógico. Tem questões que a gente negocia, mas tem outras que têm valor para nós, que são importantes, sob pena da gente deixar de ser quem é, se a gente abrir mão. Sim. Então é preciso pensar nisso. O que é possível negociar e o que jamais se negocia. Gosto muito daquele livro, e a Juju fez um vídeo, né? Mas o livro é ótimo. A parte que falta. Gente, falta parte nenhuma, gente. Que ilusão que é essa? Que visão idealizada é essa? A metade da laranja? A metade da laranja. Panela, o outro me completa, ninguém completa ninguém, gente, me ajuda. Não, a gente é incompleto. O outro caminha junto, divide a trajetória, apoia, se o relacionamento for saudável, né? Senão a fila precisa também andar. Enfim, tem que fazer aí o balanço, né? Para ver se compensa ou não. Porque a gente merece o melhor. E a gente vai, olha que doido que é isso. A psicologia ajuda demais nesse aspecto do atendimento psicológico, né? E a gente acaba transitando com um olhar interdisciplinar, mas eu não sou competente na psicologia, nem no direito, enfim. Falo como historiadora, como na área filosófica, que eu dou aula de filosofia, sociologia, como pesquisadora e ativista, né? Enfim, cada um na sua praia. Mas ajuda demais a psicologia, né? Porque cada um vai buscando, geralmente no inconsciente, inconscientemente, o amor que acha que merece. Você já viu gente falando assim, eu tenho dedo podre para homem? A pessoa ela já traçou o caminho. Nosso cérebro é poderosíssimo. Ele, inclusive, o subconsciente já está registrado. Sim, já traçou. Você já está contando que o próximo é podre. Né? Por isso que a gente tem que gostar da gente, saber do valor da gente. Sim. Né? Ó, reluz. De que jeito, né? Aí as coisas acontecem.
né? Então tem muito isso, né? Ai, como se fosse genético, viesse de geração para geração, né? Ai, minha mãe sofreu, eu vou sofrer, Sim. minha filha vai. Não, gente! Né? Tudo pode ser Corta revertido. isso! Corta essa maldição! Essa Sim! maldição Eu hereditária! ouvi muito isso, maldição, né, da violência doméstica que passa de uma geração. Precisa passar, não! Né? Meu pai bebia até cair. Pelo amor Eu de não nem um Deus! cheiro de cerveja. Então, filho de peixe pode ser tubarão, beija-flor, borboleta, né? Porque tem isso, né? As pessoas acham que carimbou, pronto. Não, tem carimbo, não. A gente pode se constituir, se reinventar, fazer diferente. Sim, Encontrei uma senhorinha, eu coordenava um sim. grupo de apoio no SOS, na SOS em 2001. E durou mais de um ano esse grupo. Encontrei ela já de cabelo branquinho e tudo, numa banquinha, comprando revista, há pouco tempo, antes da pandemia. E ela falou assim, Cláudia, aquele grupo mudou minha vida. Nossa, eu fiquei muito emocionada, porque a gente vê Ah, essas que falas, né? bênção. Por quê? Porque ali, no grupo, e grupo é muito interessante, a estratégia de grupo, porque funciona como espelho. Algumas estão iniciando o processo de violência, algumas estão saindo, né? Umas vão ajudando as outras a criar uma Sim. sociabilidade. Você não está sozinha, você vê que não acontece só com você. Então é muito bacana. E elas ficaram amigas, né? Independente do grupo depois, de sair, de conversar, de tudo. E aí ela trouxe esse depoimento, assim, eu fiquei muito feliz, bem como já Ai, bacana. uma senhora que foi abrigada, uma das primeiras abrigadas na Casa Abrigo. A Casa Abrigo é um local sigiloso, confidencial, a gente não fala endereço, né? Mas na Casa Abrigo, com os 4 filhos, a dona, eu lembro o nome dela, fofa demais, Antônia. Não vou falar sobrenome, que aí não identifica, né? Antônia é um nome comum. Aham, sim. Também encontrou um dia e falava assim, nossa, eu e meus filhos estamos vivos graças a esse programa. Então, assim, a gente fica muito Olha, feliz, né, desses com feedbacks, certeza. né? Vale É muito muito a bom. pena. E mais E, responsabilidade, e né? que... Com certeza. E, Cláudia, o que que você fala para quem está nos ouvindo, que conhece um caso ou que está vivenciando a violência no relacionamento? Qual o primeiro passo? O que que ela deve fazer? Tem vários. E existem vários órgãos de entrada também, né? É muito importante contar para alguém de confiança da família, né? E aí alguém que você vê que não vai te julgar, porque o que acontece? Todo mundo fica Sim. surpreso. Nossa, mas ele era tão maravilhoso, ele era tão bom pai, ele era tão bom Porque marido, né? Porque não conta nada. na frente eles são doces. Não conta nada. E não está escrito na testa, né? Eu sou autor de violência, né? Eu tenho até usado a palavra autor para não estigmatizar como agressor, porque pode estar, mas pode desconstruir e deixar de ser, né? Enfim, a gente acredita nisso Sim, e claro. por isso o atendimento a autores de violência. Então, contar para uma amiga, para uma pessoa que você confia, um amigo, um familiar, é importante. Buscar orientação. O que é a vantagem da ONG SOS Mulher e Família? Você não precisa ter feito ocorrência policial nenhuma para ser atendido na ONG. Sim. Porque às vezes ela está com Você medo já vai disso. de... Ah, eu não quero ele enquadrado, não quero ele preso, não quero Maria da Penha nesse momento. E ok, a gente respeita. Então a pessoa vai ser acolhida independente dela ter feito ocorrência policial ou de ter ido na delegacia de mulheres. Claro que ela Sim, vai ser orientada a fazer isso, mas ela vai escolher no tempo dela e não do profissional, no sim, ritmo dela, a fazer isso. É claro que se ela tiver em risco de morte, ela vai até assinar um documento de que vai se responsabilizar por essa história, né? Porque é importante também a gente deixar sim. claro isso, né, para as pessoas atendidas. Então, a SOS tem essa vantagem. É claro que tem sempre problemas, a gente precisa de mais gente para atender. A gente, predominantemente, são voluntários, né? Aproveito o momento aqui, ó, quem tiver Bacana. interesse em entrar, né, ser voluntário, para vender as camisetas beneficentes à ONG, com frases educativas, ou na área de psicologia, de direito, de serviço social, eventos, enfim, né? Agora, na pandemia, menos essa parte, né, de eventos, a não ser virtual, mas, no geral, a gente Sim, sempre precisa de pessoas que tenham condução também para poder levar os materiais, né, para ações educativas e preventivas, enfim. Então, você pode buscar com gente conhecida, você pode ir nos órgãos de atendimento. Deixa eu falar de alguns deles. Da SOS eu sei de sim. cor, mas dos outros jamais, né? Sem chance. Meu cérebro Ó, não cabe pessoal, mais fica nada, porque atento se aí, eu viu? balançar, cai. Adoro, Cabe Cláudia, isso mais é nada, demais. Débora. Tô desse naipe. E aí, nossa, é muita emoção. Diz a minha mãe que carro apertado é que canta, viu, Cláudia?
Não é? O pior é que é desse jeito. Aham. Ela tem toda a razão, pode falar para ela. Então, da ONG SOS Mulher e Família, é legal as pessoas conhecerem a ONG pelo site www.sos Mulher Família Uberlândia, tudo junto, Sim. .org.br, www.sosmulherfamiliauberlândia.org.br. E o telefone agora, o WhatsApp, não mais fixo, né, que tem os atendimentos, são 2 telefones, 9. Tá anotando aí, gente, porque você vai precisar, ou para encaminhar alguém, vai, eu tenho certeza, porque Com não, certeza. a cada 2 minutos uma mulher é agredida. E esse dado está subnotificado, é muito Meu mais. Deus. É. Olha Então, isso, a gente. gente Olha aqui, só. quem está aqui conhece alguém que vive o problema. Pode ainda não saber, mas conhece. Né? Só olhar para os lados, prestar atenção Uhum. nos gritos, a vizinhança, enfim, conhece. Ou na família, conhece. Então, você vai precisar. 9, SOS Mulher e Família, 99636-7862. 99636-7862. Funciona das 8 às 5. E o outro contato é 99876-7862. Os 4 últimos números são iguais. Só muda o prefixo aqui, os antes. 99876-7862. Aí nós temos em Uberlândia os parceiros, grandes parceiros. O Nua Vidas é uma parceria fantástica. Helena Paro, ginecologista, enfim, é a pessoa que faz em Uberlândia as intervenções diante de estupro e que tenha uma gravidez provocada por conta de violência sexual ou estupro. Né? Maravilhosa a equipe dela toda. O Nua Vidas, que é o Núcleo de Atenção à Violência Sexual, e acontece violência sexual no casamento, no namoro? Sim! Gente, Sim. basta não ser consentido. Né? Porque você transou no sábado, você não tem que transar no domingo. Né? Porque você transou com É. uma posição hoje, E amanhã essa tem homem que posição não força, tem que né? acontecer. Então, tudo é o consenso e o combinado. Saiu do combinado, Isso. né? Qualquer. E aí não é sexo não consentido, é estupro que chama. Tá? Aham. Então, existe o consentido e estupro. No casamento também. Tá? Forçou a relação, enfim, estupro. Transou com gente bêbada, gente dormindo, estupro. Né? Tudo isso é estupro. Cláudia, por exemplo, você que está falando de alguns exemplos, é, o homem que assim, foge um pouco do seu papel de pai, do seu papel de homem, abandona a Alienação família, parental. abandona no sim, que eu quero dizer, no final de semana, durante a semana, some. Tá? Isso é uma violência também, não é? É uma violência e já está hoje configurado. Eu falei outro dia com uma profissional do direito lá da SOS, numa live, só sobre isso. Alienação Sim. parental. Compromete a trajetória da criança, o emocional. A criança pode entrar depois na justiça quando maior para requerer danos. Alienação parental. Sério, Ficar jogando. Cláudia? Os pais que estão o bicho pegando, ficar jogando também a criança, né, com a criança, ou ameaçando, vou te tirar o menino, né? Isso tudo Sim, impacta, compromete muito a trajetória da criança e sim, já é previsto como alienação parental, sim. né? Então, Ótimo. sim, super importante isso. Desculpa te interromper, é porque me veio a Não, é ideia ótimo aqui. você falar, ótimo, senão não ia lembrar Aham. de falar disso. Então, Nua Vidas, gente, fica lá no Hospital de Clínicas da UF, 3215-2157. 3218-2157. 3218 Sim. 2157. A gente tem também a Casa Abrigo, ela foi terceirizada para ICASO, não é mais uma política pública municipal, apesar de receber subvenção municipal, e via Delegacia de Mulheres, as pessoas que precisam são encaminhadas para a Casa Abrigo Travessia, ou via Polícia Militar, ou a partir de um atendimento na SOS, a SOS articula com a rede para poder encaminhar também para a Sim. Casa Abrigo, né? Então, aí caso, por exemplo, o telefone é 3236-4040, mas geralmente é a Delegacia de Anota aí, Mulheres. gente. Mas por que a Delegacia de Mulheres? Porque como a pessoa está em risco, a vida dela está em risco, ela tem que registrar a ocorrência. Aí é outra história. Não é Sim, como na SOS que sim. recebe qualquer pessoa sem registro de ocorrência, porque para ir para casa-abrigo tem que estar em risco. E aí, gente, não é bom ir para casa da mãe, de um parente, porque ele vai lá, ele mata lá, né? De uma pessoa É conhecida. verdade. A Não. gente já viu muitos casos Sim. Se assim. você tem grana, ok, vai para um hotel, para um lugar estranho e tal. Mas quando não tem?
Aí a casa-abrigo travessia. É. E quando você tem grana, e ele te tira tudo, o talão de cheque, o cartão, tira tudo, você fica sem nada. Então você é pobre naquele momento. Então também é a casa-abrigo, Entendi. né? Ah, bacana. Aí a delegacia especializada de atendimento à mulher fica ali debaixo do viaduto, Nicomedes Alves dos Santos, com a Rondon Pacheco, 3210-8304. Anota aí. Eu acho que eles ainda não puseram, até onde eu sei, telefone com WhatsApp, não. Então é o fixo ainda. Uhum. 3210-8304. A gente tem lutado muito para funcionar em sistema de plantão, porque essas violências acontecem em finais de semana também, feriado, à noite, e a delegacia está fechada. Então, olha que difícil. Aí a pessoa tem que, às vezes, pernoitar na ICASO, para depois fazer uma ocorrência, para depois ir para casa-abrigo, né? Esse trânsito todo também é complicado, ela está machucada às vezes, enfim. Ainda tem a Polícia Militar, fundamental. Então, gente, a Polícia Militar, ela tem... Isso, Lara, delegacia, 321083. Vai pôr os telefones aí, olha que linda, minha irmã. Adoro. Vai, muito bem, eu tô adorando. Uma fofa. Ai, a gente tem só 5 minutinhos. A gente tem só 5 minutinhos. A Bárbara é muito parceira da Defensoria Pública da Mulher, porque a mulher precisa de um acompanhamento jurídico. A Lei Maria da Penha já prevê isso, gratuito, no caso. 3305, a Defensoria Pública da Mulher, 3305-4395, mas eu vou dar o WhatsApp, eles estão atendendo agora na pandemia mais pelo WhatsApp. Não anota esse não, Lara, só o WhatsApp. 999766109. 999766109, Defensoria Pública da Mulher. A gente tem a ExaJup na UF, mas não está funcionando no momento, na pandemia. Tem a patrulha de prevenção à violência doméstica, mas é da Polícia Militar, então eu já falei um pouco da Polícia Militar. Não adianta muito ligar no 180, é importante para ter diagnóstico, mas o 180 vai te redirecionar para o que existe na sua cidade. Então, eu já estou te contando o que existe na sua cidade, em Uberlândia. Para quem é de outro lugar, aí é legal conhecer a rede desse lugar. A rede tem problemas? Tem. Tem pouca gente? Tem pouco dinheiro? Pouca infraestrutura? Tem. Mas é importante. Quem não busca ajuda está correndo mais risco. Né? Então, a gente diz, briga de marido e mulher, mete a colher assim. Entendeu por que ela não vai embora? Entendeu por que ela simplesmente não larga dele? Porque tem muita emoção aqui nessa história, né? Eu fiz um TED, e aí se você tiver interesse em olhar, é só buscar lá Cláudia Guerra, TED, em 2018. Porque ela simplesmente não vai embora. Ele tem 23 minutos, então eu sugiro que você assista, porque aí está mais detalhado por que ela não vai embora. Né? E cada caso é único, mas ali a gente fala fatores que muitas vezes perpassam essas relações todas. Que delícia estar com você! Sim. Nossa, eu adorei! Passou rápido demais! Cláudia, como passou rápido? Gente, a ONG... Eu tinha um mundo velho ainda de assunto. Nós vamos ter que marcar outra live. Mas aqui, a ONG, gente, é SOS Mulher Família. Digita no Google que aparece, não aparece? Lá, ó. A Lara colocou. A Lara colocou. Tá o site. Isso, SOS Mulher Família. SOS Mulher Família Uberlândia. Luciano, maravilhoso. Luciano fez umas coisas lindas no cenário para lives. Aqui, Luciano, olha que você fez pra mim. Que linda! Se precisar de uma coisa fina, alta costura, num valor justo, de qualidade, Luciano Artesanato. É com ele. Ele é tudo de bom. Muito bom. Maravilhoso. Claudinha, a gente tem 3 minutinhos. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para essas meninas lindas, maravilhosas que nos acompanharam, para os homens também. Homens que também. Estão aqui e conosco. os homens são parceiros, gente. A gente teve a campanha do Laço Branco, começou no Canadá, os homens na luta contra a violência às mulheres. Junto com as mulheres. Isso. Não tem guerra entre os sexos, lindo. não. Vem junto. Isso mesmo. E ó, começa no 2 namoro. minutinhos. Então você presta atenção. Começa no namoro, tá? Primeira vez que falarem assim pra você, você vai ser de sutiã, essa roupa, você já, bota o limite. Fala, Já corta, já corta. Um dos meninos, uma vez... Aproveita que tá no início. No início. Um dos meninos, pequeno ainda, uma vez falou, nem marido fala, imagina, falou isso pra mim. Você vai sair sem sutiã, mãe? Eu falei assim pra ele, tá parecendo o que manda aqui na sua mãe? Presta atenção. Nunca mais falou. Enfim, né? Vamos botando limite nessa história. E aí, é muito importante também a gente dizer, estamos num ano aí, gente, decisivo, porque é ano eleitoral. Vote em mulheres, vote em quem promove mulheres, porque quando você promove mulheres, você promove a sociedade inteirinha. Você melhora a natureza, as mulheres preservam mais, não fazem guerra. Você melhora a família toda. Então é super importante a gente também ter essa
compara, pesquisa, vê se você tem o que mostrar, né? O que fez, porque falar não sabe um monte de coisa, né? Isso é importante, tá? Porque nos órgãos de decisão e de poder, projetos de lei e políticas públicas, é que tudo acontece para a gente ter onde buscar. Sim, isso né? mesmo. Então é importante dizer isso. Queria terminar uma musiquinha, pode? A Kel Smith. Vai, acho que tem 28 segundos, Vamos 27. Lá. Respeita as minas que chama. Vou no tambor aqui para ecoar a cultura da paz. Beijo, Salina. Vamos lá, gente. Respeita as minas. Beijo, obrigada. Essa produção não se limita a você. Já passou a hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas. Toda essa produção não se limita a você.